O Brasil não é um país que se destaca pela inovação, mas possui diferenciais em relação aos outros países. Dentre algumas inovações desenvolvidas aqui estão o soro antiofídico, o identificador de chamadas, o avião, o sistema de eleição e tecnologias da agroindústria. A imagem nacional no exterior relaciona-se bem com a produção têxtil, especialmente nos produtos de moda, além de música e arte, e também com a produção agrícola, como soja, café, açúcar de cana, bem como minérios. Contudo, o país é muito dependente da importação da inovação, como de medicamentos humanos e para a medicina veterinária, partes e peças para veículos automóveis e tratores, automóveis de passageiros, entre outros. Se comparado com outros países, o Brasil ficou no 69º lugar de 130 economias em um ranking do Índice Global da Inovação, elaborado pela Universidade de Cornell, pela Escola de Negócios em Sydney e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI. Não houve melhora em sua colocação, mas uma grande queda no ranking. Passamos da 47ª posição em 2011 para a 69ª posição atualmente. Essa posição pode ser explicada pela crise que o país vem enfrentando, a qual acarretou significativos cortes de gastos, diminuindo em até 44% o orçamento destinado à ciência e tecnologia. Estes investimentos vêm caindo sucessivamente nos últimos 3 anos. Em 2013, o valor era aproximadamente de 7 bilhões de reais. Já em 2014, teve uma diminuição de 4 bilhões de reais, sendo um dos maiores cortes realizados na área da economia do país. Em 2017, o orçamento é menos da metade de todo o dinheiro investido em 2010, apresentando uma verba de 2,8 bilhões de reais, com um agravante, onde atualmente o governo divide a verba entre ciência e tecnologia, também com a comunicação. Assim, a verba destinada para esse setor no Brasil é menos de 1/3 do que havia disponível 7 anos atrás. Um outro fator que influencia na posição que o Brasil ocupa é o pouco investimento realizado pelas empresas brasileiras em inovação. O estudo realizado pela BCG, The Boston Consulting Group, mostrou que, atualmente, apenas 56% dessas empresas dão atenção a esse setor, enquanto que na China, por exemplo, 81% dos executivos investem no setor das inovações. De modo geral, o país precisa investir mais em inovação para as empresas serem mais competitivas e ajudarem a nação a voltar a crescer. O incremento de políticas públicas que incentivem a inovação no país não só contribuiria para diminuir a dependência externa da nação, como também auxiliaria a aumentar a economia interna e se destacar no cenário internacional. A inovação deve ser tomada como elemento fundamental da análise geopolítica. Mas você sabe o que aconteceria com o futuro do Brasil caso a inovação continuasse não tendo a sua devida atenção? As consequências são muitas, principalmente a longo prazo. Emigração dos pesquisadores. Com os cortes de gastos que o governo fez, devido à crise, houve uma enorme redução do dinheiro destinado ao pagamento de bolsas a cientistas. Sem esse apoio, eles tendem a abandonar seus projetos por falta de recursos, migrarem para empregos técnicos na iniciativa privada ou se mudarem para outros países que ofereçam a oportunidade para suas pesquisas. Perca de capacidade competitiva. Sem o investimento em inovação, as empresas brasileiras perdem seu espaço no mercado, não tendo nada de inovador para oferecer. Com isso, o Brasil continua tendo que comprar os produtos que necessitam da tecnologia na fabricação, dos países que possuem tal inovação, pagando muito caro pelos produtos e não exportando nada que possua alto valor no mercado, devido à falta de tecnologia. A inovação é apenas uma das frentes no caminho para o enriquecimento, mas nenhum país que chegou lá o fez sem investimentos pesados nessa área. Aqueles que entraram para o clube dos desenvolvidos priorizaram, acima de tudo, educação e inovação tecnológica, nesta ordem. Diante disso, podemos notar que o Brasil é um país que não investe muito dinheiro em inovação. Contudo, caso esse cenário mude, o país se destacaria e não dependeria tanto da importação de outros países.